Para quem não conhece a gente, eu sou o Big. Eu sou a Maria. E aqui Que é Educação Financeira na vida real. Se você ganhar pouco e tá cheio de dívida, ninguém vai te salvar. Nem banco e nem governo. A gente sabe disso porque já passou por isso. Conta atrasada, dinheiro acabando. E briga por causa de dinheiro. Muita briga. Até que a gente entendeu uma coisa. Você não precisa ganhar mais. Você precisa parar de perder dinheiro. Primeira coisa, notar tudo o que você gasta. Tudo mesmo. Segunda coisa, cortar o que não é essencial. E terceiro, pagar a menor dívida primeiro. Porque quando você elimina uma dívida, você começa a sentir que está avançando. Não é fácil. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Mas continuar do jeito que está é pior. E se esse conteúdo está sendo útil para você e chamou sua atenção, dá um like no vídeo e se inscreve no canal. Vamos mostrar na prática como casal que saímos do negativo ao positivo. Bom, como promessa é dívida, e a gente prometeu que ia mostrar na prática, a gente vai mostrar aqui alguns detalhes da época que a gente era CLT. Aqui está meu cartão, que nem diz o Paraíba, né? Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Ó, auxiliar de produção geral, né? Só que aqui não estava atualizado ainda para operador de máquina. Eu era operador de máquina, né? Só que o patrão não atualizou. Tá aqui minha foto. Eu acho que eu era mais feio, né? Do que hoje. Então, mas isso não importa. Ó, o nome da empresa aqui, ó, Sulan, não tem problema mostrar. Aqui onde está coberto é o nosso documento RG. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Não sei se vai aparecer para vocês. Aqui o salário que era na época, 2015. Eu fui desligado da empresa em 2016. Só que esse olerite eu guardei de 2015, ó. Num valor de 1.847, correto? Não sei se está aparecendo aí certinho. Tá minha assinatura aqui ao lado, ó. Entendeu? Mostrar na câmera é muito difícil assim. Foco. Isso, está pegando. Aqui tá os descontos, como vocês sabem, né? Acho que vocês que são CLT já conhecem. Então aqui tá o salário da época, né? Que eu recebia 1.847. Agora, Maria, mostra o seu cartão e o seu olerite. Na época trabalhava eu e meu esposo na mesma empresa, ó, como aqui tá o meu documento, você pode ver que se você mostrar assim, não vai aparecer pessoal não. A mesma Deixa eu pessoa. ajudar ela aqui, porque ela tá tentando mostrar algo de longe, achando que vocês estão vendo. Ela tá vendo que vocês não estão vendo. Então deixa eu aqui mostrar pra vocês aqui a situação. Olha a cara dela aqui, ó. Era mais feia também, né? Sou eu. Mostra o olerite aí, ó. E aqui tá o meu olerite. O olerite é mais difícil mostrar o valor. Aqui tá o valor de 1.130 na época. Isso. Tá difícil pegar o foco, né? 1.130, né? Ah, tá aqui, ó, de cabeça para baixo. Aqui na câmera mostra diferente, mas enfim. Dá o total de 3 mil reais nosso salário. Então, galera, é assim, ó. A gente foi desligado da empresa em 2016. E quando a gente saiu da empresa, eu saí alguns meses, uns 2, 3 meses antes. Logo depois ela foi mandada também. Porque a gente já estava planejando isso, de sair mesmo, né? Porque quando a gente saiu do negativo ao positivo, a gente não como é que diz? Não queria mais estar nessa situação de estar saindo de manhã para trabalhar, sendo que a gente já tinha saído do negativo ao positivo para ter o nosso próprio negócio. Mas como assim ter o próprio negócio? Você não sai do negativo ao positivo e de repente já foi o próprio negócio? Então, é que quando a gente trabalhava no CLT e a gente saiu desse negativo, a gente já começou a poupar dinheiro para abrir o nosso próprio negócio. Só que até então a gente não tinha confiança nisso ainda. Colocamos o nosso filho, né, e uma filha para ir tocando o negócio, né? Eles eram ainda adolescentes, de menor, mas como o negócio era de games, né? A gente vai falar disso depois. É uma coisa que adolescente dá para tocar, que é sobre Lan House. Então a gente começou a perceber que aquela renda
da Lan House não era o suficiente ainda. Porém, eu precisava tomar uma atitude. Para essa Lan House dar mais lucro, eu precisava se desligar dessa empresa que eu mostrei aqui agora, para rifar e meter a cara no novo negócio que nós tinha, né? Que era tocado a administração por mim e ela, só que nossos filhos faziam um horário lá quando chegava da escola, né? Da aula, lógico. Então o que aconteceu? Eu comecei a pedir o patrão para mandar embora. E assim foi, eu consegui. E logo depois, Maria na sequência. Deu aquele medo, né? E agora, vamos voltar para as dívidas, porque nós não temos mais o nosso emprego. Mas aí tem seguro, né? Tem as 5 parcelas do seguro, né? Tem as contas. Tudo isso deu aquela coragem. Mas a gente sabia que o dinheiro acaba. Mas aí a gente colocou em prática o quê? Tocar a nossa empresa, né, Maria? Sim, aí a gente saiu do CLT, né? Que a gente trabalhou. Eu trabalhei 9 anos. Meu esposo trabalhou 14 anos. Nós trabalhamos na mesma empresa, como vocês perceberam no nosso documento. E aí a gente saiu da empresa, desliguemos dessa empresa que a gente trabalhava e comecemos a botar a mão na massa no nosso próprio negócio, que nós vamos falando aos pouquinhos para frente, mostrando para vocês como está hoje, atualmente. O que acontece? Aí eu falei, agora vamos se dar um presente em comemoração a essa nova jornada que a gente vai enfrentar, né? Um avanço nas nossas vidas. Já estamos no positivo. O que é que a gente vai fazer agora? A gente foi pensar o que a gente poderia dar de presente pra gente e nossos filhos. Então a gente foi no nosso primeiro resort em Salinas de Maceió, que é um dos resorts hoje premiado, acho que em 5º lugar do Brasil, um dos melhores para famílias. Eu acho que muita gente conhece esse resort, sim. E foi muito bom. A gente se sentiu até assim, vamos dizer, pessoas de classe pobre, né? Vamos dizer, só sei dizer classe pobre porque a gente é pobre. Então, estamos num resort de rico, ali onde rico frequenta, onde a diária na época custava R$1.200, né? Isso em 2016, R$1.200, que hoje é equivalente hoje uma diária nesse resort R$2.500 a R$2.300, mais ou menos, para casal, né? E é equivalente hoje o mesmo valor que a gente pagou, né? Por causa da inflação, nesse patamar. Então, galera, então a gente já mostrou para vocês a situação do CLT e o presente que a gente se deu quando a gente saiu da empresa e se desligou para cuidar da nossa. Só que a gente vai ter que voltar um pouco lá de novo no CLT para falar um pouco da situação de quando a gente estava tentando sobreviver lá. E aí como a gente entrou nas dívidas, tá? Bom, tudo se iniciou nas dívidas quando a gente resolveu que a gente ia de ônibus, né? Mas a gente resolveu ir de bicicleta porque era mais confortável do que pegar brusão cheio. Ônibus cheio, eu ia pendurado na porta. Maria ia na frente e eu segurando para ela não cair. Depois saiu a lei que a porta tinha que fechar e só o ônibus saía depois que fechasse a porta, não é isso? Se eu estou errado, vocês me corrijam. Daí tudo bem. Só melhorou a questão da pessoa não ir pendurada, mas também se não desse para entrar, só no próximo. Então, o que acontece? A gente pensou, vamos comprar 2 bicicletas, a gente economiza a condução, né? A condução a gente pegava em dinheiro e vamos de bicicleta. Comprei uma para ela novinha e uma para mim, 2 caiçara. A gente começou a ir de manhãzinha e voltar de bicicleta. A gente tomava chuva, a gente tomava fumaça de carro na cara, mas até aí tudo bem, era gostoso demais. Chegava lá super cansado, o pessoal até apelidou a gente na época de casal saúde. Falar em casal, a gente tem 28 anos de casado, tá? Eu tinha 18 na época, ela tinha 14 quando a gente se conheceu e a gente se juntou os panos. Então, assim, 28 anos de casado é uma história. Então, as bicicletas estão em ação e até aí tudo bem. Só que aí, um dia desse, na volta, um cara abriu a porta do carro e ela se estabafou no chão. Eu vi aquela situação e disse, vai morrer, porque da próxima pode ser que caia do lado esquerdo da rua e os carros passam por cima. Foi o que eu fiz, peguei alguma reservinha que eu tinha e comprei um carro. Foi daí que começou as dívidas.
Porque chegou isso aqui, ó. Seguro, né? Vocês conhecem muito bem. Isso aqui, ó, caríssimo, né? Porque a gente tem que comprar o carro, ainda tem que colocar isso para os ladrões não levar o nosso carro. Quer dizer, levar eles levam, só que é devolvido. Mas nunca levaram, né? A gente só teve, ó, 2, porque na sequência passou um ano, depois veio o outro, e até aí tudo bem. Só que nessa questão aqui veio um cartão de crédito da Porto, com um limite na época de 4 mil, que era altíssimo para mim. Ganhava 3 mil, limite de 4, pronto, ferrou, né? Aí, meu amigo, não parou por aí não, ó. Ofereceram esse, Santander Free, quem não conhece esse, sal de linha, né? Esse é um dos vilão também. E depois esse, Carrefour. Bom, com essas crianças aqui em mãos, a gente entrou nas dívidas. E aí pra sair, não dormia. Ficava noites em claro imaginando como ia sair. Ela não dormia, eu não dormia. Então, foi daí que a gente entendeu que isso tinha que mudar. Então, gente, qual o primeiro passo a tomar quando isso acontece? Na prática agora, tá? Vai chegar na prática. Tem alguma coisa a dizer, Maria? Então, quando a gente percebeu que a gente estava endividado, a primeira atitude que a gente tomou como casal foi começar a eliminar os cartões. Mas eliminar os cartões de boca não adianta. Guardar isso aqui é a mesma coisa de estar com ele na carteira, porque você guarda, mas quando você quer, você pega. Então foi o que aconteceu. A gente quebrou os cartões. Mas, Célio, como é que você quebrou o cartão? Você está me mostrando. Então, a gente quebrou os cartões principais. Isso aqui são os adicionais, né? Eu quebrei o cartão principal e guardei esses adicionais, sei lá, para um dia servir de exemplo ou mostrar. Eu nem precisava montar esse canal aqui, nem pensava em montar canal. Mas aí foi bom não ter quebrado todos, porque eu só quebrei os principais. Logo, quando a gente parcelou, a gente não tinha mais acesso aos créditos. Então aí a gente deu o primeiro passo. Rebentar os cartões. Daí travou os gastos, né? Como a gente travou os cartões, estancou, né? É igual estancar o sangue que está correndo. A dívida é a mesma coisa. Quando você estanca algo ali que está chamando para te levar para o buraco, o negócio já começa, né? Dar uma aliviada, né? Aí quando a gente parou de comprar nos cartões, porque os cartões, infelizmente, eles te dão um limite, né? E é uma armadilha, porque é aquela coisa. Ah, eu ganho 3 mil, tenho um limite de 4 mil e começa a comprar e parcelar, Quando a fatura fecha, lá foi embora o seu salário inteiro. Bom, então vamos capitular. Primeiro passo, quebrar os cartões. Sério, mas você tá com os cartões aí na mão? Meu filho, eu quebrei os principais. Esse aqui não é de crédito, aqui é o cartão do seguro. De crédito são esses dois. Logo são os adicionais, não serve para nada. E quando você parcela, já era crédito. É a mesma coisa você quebrar, não serve mais para nada. Agora vamos para o segundo passo. Depois de quebrar os cartões e não ter mais crédito, a coisa começa a fluir. Mas só que o segundo passo foi seguido de empréstimo. Como assim? Lembra? A dívida ela não é só o cartão. Logo para você tentar sair, na cabeça do pobre, né? Vem pegar empréstimo. Para poder sair daquele que já está devendo, que é o negativo. Ou estou errado? Eu acho que vocês conhecem muito bem essa situação. A gente pegou empréstimo. Quando a gente pegou empréstimo, a gente parecia que estava melhorando. Só que aquele dinheiro virou uma bola de neve. E aí é onde vai entrar o segundo passo, né? Para você saber como o negócio começa a fluir e entrar o positivo. E aí, galera, vamos continuar, né? O terceiro passo. Como sair dessa fase da segunda, que foi os empréstimos. Esses empréstimos foi de agiota, né? Vamos ser sinceros e a gente não vai enrolar. Foi de agiota. E agiota, quando você pega, aí o sono que já não tinha, passa a não ter mais. Passa a ser assim, um sonho ter sono. Porque você não dorme. Você já acorda assustado. Porque agiota, né? Aqui, não sei se pode falar a palavra, mas enfim. Você já sabe o que é que acontece se não pagar um agiota. Foi daí que a gente resolveu ter uma ideia desesperadora, mas parece que foi a mais correta. E foi a que deu certo. Pegamos o nosso salário, anotamos num papel, num caderno. A gente viu ali, tem 3 mil. E anotamos tudo o que era essencial. Aluguel. Comida. Água, luz.
roupa, não vamos colocar nem na pauta porque ninguém anda comprando roupa todo dia. Até aí tudo bem. Mas aluguel, que a gente paga, água e luz, isso daí é essencial, né? Stream, Netflix tinha, a gente manteve, senão a gente ficava doido, né? Tem que ter um streamzinho. Então a gente não se privou do Netflix, que na época eu acho que era R$15. Hoje deve estar uns 50 aí, a gente até cancelou esse dia porque não estamos conseguindo assistir, né? Agora a gente está se dedicando ao canal. E o nosso filho já tem a HBO, então aquela coisa toda. A gente não precisa mais de Netflix. Então o Netflix de anos a gente cancelou esses dias. Não por falta de dinheiro, mas porque não estava utilizando. Então vamos cortar gasto, né? Se não está utilizando, vai dar dinheiro à toa. Então vamos lá. A gente colocou o salário, colocou as contas essenciais. E aí é que vem a parada. O pulo do gato, que nem diz a minha avó. Sobrou uma gordurinha. Quando a gente colocou o salário e os essenciais, a gente viu que sobrou um dinheiro bom, positivo. Mas como assim, Celhão? Você estava endividado? Como sobrou um dinheiro bom? Se você está dizendo que está endividado, calma. Uma coisa é você estar endividado, por conta que você foi um mau administrador na sua vida, né? Outra coisa é você colocar as contas essenciais e o seu salário, né? Que no caso, vocês vão entender porque é casal. O casal tem que somar o salário, tá? Vão aprendendo isso. Não é individual não. Individual não dá certo. Então, veja bem, desculpa o jeito de olhar, mas é a forma que eu tenho de me expressar. E também eu tenho miopia, então meus olhos é quase que nem fechando. Então vamos lá. Aquela polpa ali, aquela gordurinha, foi o nosso escape. A gente entendeu que a gente não ganhava tão mal assim, R$3.000. E que o aluguel na época era R$500, água e luz, tudo não superava o nosso salário. Sobrava uma coisa assim, sobrava uma polpa legal. E essa polpa a gente pegou e eu joguei na mão dela, porque eu sou o gastão. E ela também gasta, só que ela é mais controlada do que eu. Quando ela quer se descontrolar, eu pego na mão. Opa, cuidado, dei exemplo que você é a controlada, eu que sou o gastão. Aí eu joguei a polpinha, a gordurinha na mão dela. E deixei. Ó, eu vou só ganhando dinheiro. E isso lá no trabalho, no CLT. E trabalhando e vou colocando ele na sua mão. Nosso salário é um só, 3.000. E você vai se virando. Aí foi quando ela pegou. Aí eu comecei a administrar essa parte que sobrou. Comecei a guardar numa caixinha. Logo, o primeiro mês já fechou positivo. No segundo mês já ficou positivo novamente. E a gente já raciocinou nós dois juntos. Opa, começou a sobrar, né? Já fomos guardando e não gastando com qualquer besteira. A gente continuou naquele projeto de continuar pagando o essencial que não dá para deixar para depois. Bem, pessoal, com essa gordurinha que ficou sobrando do nosso salário, depois de colocar tudo no papel, eu fui pagando os agiotas que a gente já estava devendo, os agiotas. E foi meses nessa luta, anotando tudo, comprando só o essencial, que não poderia deixar de não pagar durante o mês. E pagando os agiotas. E aí foi meses e meses para poder a gente chegar no 0 a 0. E daí quando chegou no 0 a 0, aí o pai disse, espera ainda, chegou no 0 a 0, agora eu vou entrar em ação. Porque assim, quando estava sobrando aquela gordurinha, eu não tinha paciência de mexer com aquilo. Porque tem gente que realmente não tem, é que nem dirigir. Tem gente que consegue dirigir rápido, tem gente que não consegue. Então eu não conseguia trabalhar com aquele pouquinho que sobrava. Por isso que eu passei para ela. E ela saiu bem nisso. Porém chegou no 0 a 0. E agora eu vi que era a hora de eu entrar em ação, né? E daí foi quando entrou o positivo, começou a virar positivo. E aí eu deixei um pouco da administração para ela, só que eu sempre na dianteira, né? Porque o homem tem que estar na dianteira. Só que a mulher, ela é papel essencial, né? Ela é papel essencial, você não pode descartar essa parte. Mas eu quero dizer algo muito importante aqui. Vamos lá. Quando você colocar o seu salário no papel e o seu custo de vida essencial, né? Que a gente já sabe que é aluguel, no caso de quem paga, e eu pago. Água, luz, comida, roupa, que eu já falei, não é todo mês, mas coloca ali alguma coisinha, né? Ó, tanto de roupa vai gastar tal. Mas é coisa que se dá para passar. Se você colocar tudo isso no papel e não sobrar essa gordurinha, aí a coisa ficou séria. Mas calma que tem saída. Quando essa coisa ficou séria, qual é a saída então, Celhão? Aí vem a danada da renda extra. A renda extra ela tem que vir porque
Quando não sobra a gordurinha, algo está errado. Então tem que vir a renda extra, que é para poder sobrar e esse dinheiro ficar no positivo para vocês ter tempo de bolar um plano, de abrir o próprio negócio, empreender e começar a investir. Porque empreender é diferente de investir. A gente vai entrar nessa parte, a gente não é nenhum especialista no assunto, mas na prática somos, né? Então, tem alguma coisa a falar, Maria? Então aí, quando começou a sobrar essa parte para a gente empreender, a gente investiu mais no nosso próprio negócio, que hoje a gente tem, e a gente vai explicando para vocês o que a gente fez no nosso negócio. Bom, a gente já falou da parte da anotação, sobrou a gordurinha, e se não sobrar, é a renda extra que vai entrar em ação. A gente tem que dar um pulo. Renda extra, chegou do trabalho, fazer um bico, fazer uma coisa. Inclusive, pessoal, quando a gente saiu da empresa, do CLT, que a gente foi trabalhar por conta, né, no nosso próprio negócio, o medo era tão grande de voltar para a dívida, que a gente ainda tinha carro. Ó, lembra? Ainda tinha carro. A gente pegou o carro, a gente pegou produto de chocolate com brigadeiro e beijinho, colocamos no cesto e fomos por aí vender nas praças. Eu dirigia, ela descia com a bandeja. E a gente foi fazer uma renda extra, que foi, juntamos como casal e fomos vender na rua. Isso. Ela ia vender com a bandejinha, eu ficava no carro e eu ficava de longe olhando, né? É assim, ela tá meio travada porque ela não tem costume com as câmeras. Eu também não. Mas vocês percebem que ela começa a falar e parece que ela trava. Mas ela saía com as bandejas. E eu vi que essa renda extra não colou. Porque quando ela saía para vender, vende um dia, outro não. Tem gente que sai para vender, vende tudo. A gente, no primeiro dia, vendemos só metade. Então logo eu vi que a gente não ia meter a cara com aquilo ali, não ia continuar. Então a gente parou. A gente voltou, a gente já tem um ponto de negócio, que é a Lan House. E a gente começou a vender isso na Lan House. Então na Lan House funciona assim. Tudo que a gente coloca para vender, que flui, que sai, a gente mantém e batiza, né? Que nem diz. A gente batiza. Mas aquilo que não sai, a gente descarta. Então é o nosso ponto, é ali. É, graças a Deus, a gente não precisa estar saindo aí fora. E a gente vende tudo lá. Mas a gente vai explicar sobre renda extra, que muita gente fala que não funciona certas coisas para vender e bico, mas funciona assim. Funciona e funciona muito bem. Eu conserto computador, eu faço bico de informática, eu faço reparo numa ONG, né, que é onde eles me pagam mensal, indo ou não lá, eles me pagam no contrato lá um valor, e tudo isso é uma ajuda para nossa renda, né? Então a gente vai falando isso aos poucos, decorrer do tempo. Mas agora vamos focar nessa parte que a gente estava. Então vamos recapitular. Primeiro, a gente quebrou os cartão. Segundo, a gente pegou um empréstimo, se endividou mais, porém a gente colocou tudo no papel e viu que estava sobrando dinheiro, e esse dinheiro Maria administrou e pagou os agiotas e as dívidas. E daí a gente ficou no 0 a 0. E daí foi quando começou a ficar o dinheiro, né? Bem, pessoal, como a gente estava comentando, né, que a gente saiu até para vender nas ruas. Vocês sabem que vender na rua não é fácil. A gente tem o próprio ponto, o próprio comércio da gente, que a gente trabalha, a gente temos uma lan house. E lá eu estou sempre me reinventando em algumas coisas, né? Eu faço cone, faço brigadeiro. Então lá tem uma grande variedade de mercadoria. Que a gente trabalha com criança, então a gente trabalha com algumas coisas de lanche no nosso ponto. Então assim, a gente já está no positivo, né? Como vocês já ouviram falar, né? A gente já falou para vocês. Mas só que algo estava faltando. Empreender é essencial e ganha mais. Só que algo estava errado. A gente teria que pensar no futuro, porque o nosso tempo está se esgotando como idade, né? Por exemplo, hoje eu tenho 47 anos, ela tem 44, eu tinha 18 na época que conheci ela tinha, acho que ia fazer 15 anos. E o tempo passa. E a gente, como veio de família pobre, eu não tive herança, ela também não teve. E foi quando a gente começou a ver canais de pessoas falando de investimento. E a gente viu que algo estava errado. Porque a gente passou a ganhar melhor, né? A gente tinha um salário lá de 3 mil, hoje
A gente vai entrar nesse detalhe ainda. A gente não ganha mais 3 mil, a gente ganha mais. Só que ainda é pouco, né? Pouco assim, não longe da realidade de vocês. Pelo contrário, está muito próximo. Porque 3 mil lá atrás, hoje mesmo que a gente ganhe 3 vezes mais, né? Ainda é pouco ainda comparado a pessoas que ganham muito mais. Só que, voltando aqui, algo ainda estava faltando e não estava se encaixando no modo de vida só de viver e passeio, gastar, enfim. O que era que estava faltando para a gente dar o segundo passo, o quarto passo do avanço da nossa vida, né? Porque a gente já está no terceiro. A vida melhorou bastante. Da saída do CLT para o nosso negócio próprio, ela melhorou bastante. Só que a gente tem uma preocupação a mais com o futuro depois dos 50, né? Porque hoje o nosso comércio, ele consegue nos suprir todas as necessidades do atual, do momento. Mas a gente já está pensando no futuro. Quando a gente tiver mais velho, na nossa aposentadoria. Mas é bom deixar claro que isso daí, quanto mais novo começar, melhor é. Porque o tempo é a favor dessa questão do investimento. Quanto mais cedo começar, se começar com 12 anos, 15 anos, melhor ainda, porque o valor é menor do aporte. Então a gente vai entrar nessa parte dos investimentos. Celhão, mas como é que se investe ganhando pouco? Eu não tenho dívida, mas eu ganho pouco. É nessa parte que a gente quer tocar no assunto. Então, gente, a gente já falou como a gente saiu das dívidas, né? O próximo vídeo que a gente voltar aqui a se falar, a gente vai entrar no assunto dos investimentos, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Então até aqui a gente mostrou que não tem nenhum segredo sair da dívida. Se tiver cartão, quebra o cartão, coloca no papel ali o que você ganha e o que você tem de essencial. Essencial é aquilo que não dá para pular, né? Não dá para ficar sem comer, sem beber, sem pagar água e luz. Não dá para deixar de comprar uma roupa, senão vai andar nu, não pode, vai preso, né? Então assim, se sobrar a gordurinha, você tá indo bem. Mas tô cheio de dívida. Mas tá sobrando a gordurinha, que essa gordurinha você vai pagar a dívida, desde que você faça esse espaço. Agora, se não sobrar a gordurinha, a coisa é séria. Aí você tem que fazer renda extra. Agora veja bem. Já viram que não tem segredo sair das dívidas. Mesmo que leve 1 ano, 2 anos, mas vocês vão sair da dívida. Quando tiver no 0 a 0, aí é a parte que vocês vão começar a investir, né? Porque empreender, muita gente que... Digamos que algumas pessoas vão ver esse vídeo. Muitas delas vão estar CLT e outra parte vai estar empreendendo. Hoje nós estamos praticamente tendo mais pessoas no empreendimento, no comércio autônomo, do que no CLT, não é? Mas enfim, serve para os dois, CLT e empreendedor, que vive de ambulante, vendendo alguma coisa nas ruas, ou tem seu pontinho, serve para os dois. Entendeu? Então, essa parte dos investimentos que a gente vai entrar no segundo vídeo, tá bom? Então, por hoje é só. A gente agradece a atenção de vocês. E mais uma vez aqui é Big e Maria, o casal de educação financeira, mesmo sem ser especialista. Tchau. Tchau.